A Christian Hansen é uma empresa que constrói sua experiência para adaptar os produtores de alimentos a trabalhar com a natureza e oferecer às indústrias os melhores e mais sustentáveis produtos possíveis. Inclusive, em 2019, foi eleita a empresa mais sustentável do mundo. E, desde então, continua seu trabalho para aperfeiçoar sua arte e permitir que seus clientes façam o mesmo. Para apresentar as soluções inovadoras de bebidas fermentadas não alcoólicas, Ricardo Gerlach, gerente de contas, culturas e enzimas para alimentos, aborda os conceitos inovadores baseados na plataforma microbiana e tecnologia de fermentação da empresa, aplicadas no desenvolvimento de cervejas, chás e sucos com alto valor agregado, atraentes perfis sensoriais e eficientes processos de produção. Ricardo é engenheiro químico, mestre cervejeiro e beer sommelier com mais de 30 anos de experiência profissional em grandes empresas, ocupando posições gerenciais em vendas, serviços técnicos, produção e pesquisa e desenvolvimento. Seja muito bem-vindo, Ricardo. A sua primeira edição. Sandra. Obrigado, Sandra. É um grande prazer para a Christian Hansen poder participar desse evento pela primeira vez. Obrigado também a todos os participantes, vários deles colegas de 30 anos aí do mercado cervejeiro. Que bom. Vou compartilhar minha tela. Perfeito. Ótima apresentação para você, Ricardo. Obrigado. Eu vou apresentar brevemente a Christian Hansen, em seguida a nossa linha de culturas Smart Bev, para bebidas fermentadas, especialmente não alcoólicas como cervejas, chás e sucos. A Christian Hansen é uma empresa global de biociência, biotecnologia, inovando há mais de 145 anos, Ricardo, apoiada em... Oi? Só uma coisa, ainda não apareceu a sua apresentação, não sei se você já ia compartilhar alguma coisa agora. Aqui. Sim, agora só apresentar como modo de apresentação. Tá. E agora? Perfeito. Ótimo. Então, vou fazer a introdução sobre a Christian Hansen e em seguida, sobre as culturas Smart Bev, para bebidas fermentadas não alcoólicas, como cerveja, chás e sucos. Nossa empresa é uma companhia global de biociência, inovando há mais de 145 anos, baseado numa plataforma de aproximadamente 40 mil cepas microbianas, desenvolvendo soluções aí de ingredientes para a indústria de alimentos, nutrição, farmacêutica e agrícola. Nós temos duas principais áreas de negócios, culturas e enzimas, que representam cerca de 71% da receita, e saúde e nutrição. A área de culturas e enzimas compreende aplicações diversas em queijos, leites fermentados, iogurtes, vinhos, carnes, probióticos, ou seja, muita coisa boa. O nosso departamento de bebidas fermentadas pertence a essa divisão aqui de bases de plantas fermentadas. A área de saúde e nutrição compreende saúde humana, animal e de plantas. Estamos presentes em mais de 30 países, com 3.600 colaboradores, plantas de produção em 3 continentes e centros de pesquisa e desenvolvimento em 5 países diferentes. Aqui alguns fatos e curiosidades sobre a Christian Hansen. 1 bilhão de pessoas consome produtos com nossos ingredientes, que estão presentes em cerca de metade dos iogurtes e queijos produzidos no mundo. Nós temos a maior coleção global do que chamamos boas bactérias, né, ou bactérias benignas, com inúmeras aplicações em alimentos e bebidas, ou como probióticos, por exemplo. E pelo 4º ano consecutivo, estamos entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo, como você mencionou, em primeiro lugar em 2019 e segundo lugar agora em 2020.
A linha de culturas Smart Bev traz conceitos inovadores baseados nessa plataforma microbiana bastante ampla, bastante extensa, com bactérias, leveduras, lactobacilos, e nossa tecnologia de fermentação aí ao longo desse mais de quase um século e meio, né? E esses conceitos estão aplicados em desenvolvimento de bebidas fermentadas, com alto valor agregado, com perfis sensoriais bastante interessantes, processos de produção robustos e com ou sem álcool, né? Embora o nosso foco seja bebidas sem álcool. As principais aplicações atualmente que nós vamos abordar hoje são cervejas, chás e sucos de vegetais e sucos de frutas, ou combinações de vegetais com frutas. Mas também há outras aplicações muito interessantes, algumas existentes já, e outras potenciais, como vinhos, por exemplo, vinhos com álcool. Desenvolvemos recentemente vinhos sem álcool, através de uma linha de cultura chamada Viniflora, compreendendo bactérias maloláticas, leveduras Saccharomyces, não Saccharomyces, visando melhoria de perfil sensorial do corpo, da acidez do vinho, oferecendo uma certa bioproteção natural também, principalmente durante o processo de fermentação. Estamos investigando aplicações em cafés, também visando melhoria de perfil organoléptico, corpo, bioproteção natural. Aqui são projetos em desenvolvimento, e uma série de outras bebidas no radar, como cidras, com ou sem álcool, kefir de água, chamate, água de coco. Aí são inúmeras aplicações potenciais no nosso radar. Falando sobre cervejas, nós temos esse segmento de cerveja sem álcool e com baixo teor alcoólico, que é o que mais cresce no mercado cervejeiro global. Isso em função da demanda crescente por bebidas saudáveis e aliado a um consumo cada vez mais consciente e moderado de álcool e calorias em geral, né? Além de outros fatores aqui, como responsabilidade social corporativa, sustentabilidade por parte das empresas. Então, uma das culturas aí dessa linha Smart Bev é uma levedura com nome comercial Near, é uma levedura Pichia Cluiveri, nada a ver com a nossa querida e famosa Saccharomyces cervejeira, usada aqui na produção de cerveja sem álcool, com menos de 0,5% em volume, e também uma novidade com cerveja zero álcool, com um teor alcoólico abaixo de 0,05%, ou 1/100º de uma cerveja regular. A cerveja zero álcool são uma subcategoria da cerveja sem álcool, de acordo com o mapa, né? E também cervejas com baixo teor alcoólico, nesse caso usando Near, a levedura nossa, em combinação com a levedura Saccharomyces. No Brasil, uma cerveja de baixo teor alcoólico contém entre 0,5% e 2%, isso aí varia também de acordo com países, o Reino Unido, por exemplo, entre 0,5% e 1,2%. Qual é o conceito envolvido nessa levedura Near? É uma levedura Pichia Cluiveri, um conceito patenteado para bebidas fermentadas não alcoólicas, não só cervejas, né? Nós vamos mostrar, produzindo 0,5% de álcool, ou por baixo de 0,5% de álcool, a partir da fermentação apenas da glucose e da frutose, tá? Que correspondem a 10%, 15% do teor de carboidratos do moço cervejeiro típico, né? E temos essa opção com 0,05, cerveja zero álcool, através de uma fermentação aeróbica, que é pouco ou quase nada usual no meio cervejeiro. Característica de fermentação, além de metabolizar somente glucose e frutose, a levedura Near, essa cepa específica, tem uma capacidade altíssima de produzir ésteres e tióis voláteis e ésteres frutados, formando esses compostos aromáticos frutados, como banana, frutas tropicais, maracujá, maçã, abacaxi e vários outros, né? Que é muito gostoso na maioria das cervejas, na maioria dos estilos. Ao mesmo tempo, produzindo muito pouco de acetil e outros compostos indesejáveis, por exemplo. O processo com a Near é bastante seguro e eficiente. Essa é uma levedura pura, ativa,
com inoculação direta. No próximo slide eu vou mostrar um pouco mais sobre esse fator de ser uma inoculação direta. O processo é curto, né? A fermentação é completada tipicamente entre 2 e 5 dias, bastante curto para os padrões cervejeiros em geral. Processo sustentável, requerendo menor consumo de matérias-primas, de energia, comparado, por exemplo, com desalcoolização para remoção física do álcool de cervejas regulares, através de destilação a vácuo ou de filtração por osmose reversa, por exemplo. É um processo bastante flexível, possibilita uma cervejaria, por exemplo, produzir cerveja sem álcool ou zero álcool, em diferentes plantas no mesmo país, por exemplo, com baixa necessidade de investimento em equipamentos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, resultando em cervejas sem álcool, zero álcool, com agradáveis perfis sensoriais nos diversos estilos ale e lager, né? Também é um processo ágil, a gente está falando da ideia, do conceito do produto, da cerveja, ao lançamento aí de novas bebidas em geral, não só cerveja, em questão de meses, né? O formato dessa levedura é outra inovação no mercado. É uma levedura líquida congelada, que nós chamamos de fly. Tem 18 meses de validade, armazenado a menos 50 graus Celsius, e vai do congelador ao fermentador em 1 hora, ou seja, é tirar do congelador e descongelar em banho-maria, em água industrial, a temperatura ambiente, por 1 hora, e inocular direto no fermentador. Tá? Essa inoculação direta não requer propagação e nem ativação, e esse é um processo inovador que a Chr. Hansen lançou através de culturas de alta qualidade, alta pureza e consistência, lançado inicialmente em 1974, inicialmente para a indústria de lácteos, produtos lácteos, e devido ao sucesso se espalhou para diversas outras aplicações. Então, nós fornecemos essa levedura em uma caixa aqui de papelão, ela está dentro de uma bolsa plástica de 1 quilo de levedura congelada, a gente descongela aqui em água industrial, temperatura ambiente, por 1 hora, aqui está mostrando um banho-maria, mas pode ser dentro de um balde com água industrial, tranquilo, a temperatura ambiente. Essa aqui é a bolsa mostrando a levedura descongelada, e aqui alguns processos alguns tanques equipados com uma inoculação, com uma transferência direta da bolsa para o fermentador, num processo bastante seguro do ponto de vista microbiano, inclusive. A NIR, essa cepa de NIR tem um perfil único de altíssimo rendimento, é uma cepa negativa para maltose, ou seja, ela não metaboliza a maltose, e por isso, somente a glucose e a frutose, como eu comentei, e por isso a formação de álcool é muito baixa, usando uma fermentação anaeróbica aí, típica em cervejaria. Mas também ela é uma cepa negativa para o chamado efeito Crabtree, ou seja, na presença de oxigênio, não haverá formação de álcool. A glucose e a frutose serão convertidas em outros compostos que não são álcool, né? E isso aí a gente emprega uma fermentação aeróbica, que é bastante interessante do ponto de vista cervejeiro. Aqui é uma comparação, nós temos basicamente cerca de 30 cepas diferentes de Pichia Cluiveri, estamos investigando aí cada uma de acordo com a habilidade para fazer cerveja ou fazer vinho. Chegamos nessa cepa específica que nós lançamos comercialmente há 5 anos, mais ou menos, na Europa, e há cerca de 2 anos no Brasil. E, por exemplo, aqui mostra a produção de um éster bastante famoso, bastante comum, acetato de isoamila, que é bem característico de frutas como banana, por exemplo, e comparado com o acetato de isoamila produzido por Saccharomyces cerevisiae. Então, é bem mais frutado o perfil sensorial obtido com essas leveduras. Ao mesmo tempo, produz outros ésteres não tão desejáveis, como acetato de etila, por exemplo, que lembra mais o solvente usado em remoção de esmalte, por exemplo, que produz abaixo do limite sensorial para esse tipo de produto químico, né, do acetato de etila. Aqui são alguns protocolos que nós desenvolvemos e usamos para cervejas com menos que 0,5% de álcool, cervejas com baixo teor alcoólico, entre 0,5% e 3,5%, nesse caso, usando em combinação com uma levedura cervejeira. Esse aqui é um resumo bem simples da parte relativa à
a cerveja sem álcool. A outra cultura da linha Smart Bev é um Lactobacillus plantarum, uma bactéria com o nome comercial Harvest LB1. E nós usamos essa solução em cervejas sour, né? A sour beer, cervejas ácidas, azedinhas, pH bastante baixo, principalmente através de 2 processos de produção. Fazendo acidificação do mosto no cozinhador de mosto, né? Durante a etapa lá de fervura, que é um processo conhecido como kettle souring, ou através de co-inoculação direta com leveduras no fermentador. E com essa combinação de Harvest e com a levedura Near, nós podemos também produzir cervejas sour sem álcool e zero álcool, e cerveja sour com baixo teor alcoólico ou com álcool, no caso, usando combinações com leveduras Near e ou Saccharomyces cervejeira. Então, há várias opções, o leque é bastante grande. Qual é o conceito do Harvest LB1? Lactobacillus plantarum, é uma cultura também muito pura, selecionada para acidificação rápida, segura e consistente. Nós brincamos ali, chamamos de os lactobacilos mais rápidos da cidade. Durante a acidificação de bebidas à base de açúcares, cereais, como o próprio malte de cevada, através do mosto cervejeiro, sucos de frutas ou combinações dessas 3 diferentes fontes. As características de fermentação, esses lactobacilos metabolizam praticamente todos os açúcares fermentáveis, porém convertendo-os em ácido lático, sem formação nenhuma de álcool. Essa é a grande beleza aí também dessa tecnologia. Também contém certa atividade de enzimas, de esterases, podendo produzir alguns sabores, aromas frutados também, realçando ainda os ésteres produzidos pela levedura Near. Então, aqui temos aí a fermentação homolática, por exemplo, de sacarose, é convertida em glucose e frutose, e resultando em ácido lático. Ela converte glucose, frutose, sacarose, maltose, lactose e ácido málico, no caso de outras aplicações, como vinho, por exemplo. O processo é bastante seguro e eficiente, também é bactéria pura e ativa, com inoculação direta. É um processo flexível e rápido. Nesse kettle souring, por exemplo, com adição no cozinhador de mosto ou tina de fervura, o pH do mosto cai tipicamente de 5,5 para 3,5 em 14, 16 horas só, a temperatura de 30 a 35 graus Celsius. É um reloginho. A co-inoculação é a adição direta no fermentador em combinação, seja com a levedura Near para a produção de cerveja sem álcool, zero álcool, ou com a levedura cervejeira Saccharomyces para a produção com baixo teor alcoólico ou com álcool. E o perfil sensorial dessas cervejas realmente é bem interessante. O formato é liofilizado, congelado em grânulos, vem nesses pacotes assim, tem 24 meses de vasilidade a menos 18 graus Celsius, e também vai do congelador ao fermentador rapidamente, em 15 minutos, sem necessidade de descongelar, usando o mesmo processo DVS que a gente desenvolveu, através de inoculação direta, sem necessidade de propagação, e sem necessidade de ativação da cultura. É isso aí sobre cerveja, por enquanto, no tempo curto que nós temos. Falando sobre chás fermentados, né? Dá uma visão geral aqui. Nesse caso, nós estamos falando de chás carbonatados prontos para beber, né? Ou seja, kombucha é o principal produto dessa categoria, com cerca de 80% a 90% do volume, enquanto que esses chás não carbonatados, adoçados, ou chás em folhas ou em pó, não estão incluídos nesse segmento aqui que nós estamos falando, né? Esse mercado de chás fermentados cresce a uma taxa de 10%, 12% ao ano, em média, com potencial de continuar isso nos próximos anos, atraindo interesse de grandes companhias de bebidas em geral. Por exemplo, em 2014 foram lançados mais de 300 novos produtos de kombucha mundialmente, principalmente em função de benefícios à saúde, né? Eles são apontados como principal valor pelos consumidores. Os Estados Unidos lideram esse mercado aí com mais da metade do volume total, e seguidos, surpreendentemente ou não, pelo Brasil e Austrália, com 5% previsto aí no mercado até 2024. São dados da Euromonitor, né? Aqui o mercado no Brasil é bastante fragmentado, tem mais de 60 empresas produzindo kombucha em escala relativamente pequena, e os 3
principais produtores de kombucha representam apenas 12% do volume total desse segmento. Essas fotos aqui nós tiramos aqui nos Estados Unidos, né? São gôndolas inteiras de grandes supermercados oferecendo dezenas de opções de chás fermentados, de kombucha, com vários níveis de inovação, kombucha misturados com outras bebidas, com café, com smoothies, com várias outras, com vários sabores, e é realmente um mercado efervescente. O que é kombucha, né? É um chá adoçado, fermentado através de bactérias e leveduras, como inóculo, tipicamente conhecidos como SCOBY, né? Que é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, também chamadas aí de película celulósica. É uma bebida originária da China, há apenas 220 anos antes da era cristã, com propriedades antioxidantes, então possui polifenóis, vitaminas B2, vitamina C, desintoxicantes como ácido glucurônico, energizantes como a própria cafeína do chá. O processo tradicional leva tipicamente de 8 a 14 dias. A composição microbiana exata de uma kombucha é muito difícil de ser determinada, né? Porque esse SCOBY normalmente é muito complexo, há muitas variações nos parâmetros de produção. Aqui são os principais micro-organismos tipicamente encontrados em kombucha. Então, temos aí pelo menos 4 gêneros de bactérias do ácido acético, mais de 10 gêneros diferentes de leveduras, pouquíssimas bactérias do ácido lático. E qual é o processo típico da kombucha? O açúcar é convertido em álcool, em etanol, pelas leveduras desse consórcio aí do SCOBY, e o álcool é oxidado em ácido acético através das bactérias do ácido acético, tá? Então, é necessário ter um excelente equilíbrio entre essas duas reações para não deixar muito álcool residual, por exemplo, acima de 0,5%, que a legislação brasileira autoriza para kombuchas sem álcool. Há também kombuchas com álcool até 8%, mas falando da kombucha mais tradicional sem álcool, estamos falando de 0,5%. Então, o produto essas duas reações têm que ser muito bem balanceadas para que não haja um excesso de etanol residual e também não haja uma formação excessiva de ácido acético, em função da acidez que se requer para o produto, né? Então, requer bastante oxigênio para manter um nível baixo de etanol, e por isso, em muitos casos, a kombucha é produzida em tanques abertos, né, com uma grande relação de área superficial e volume, para haver bastante incorporação de oxigênio ou introdução de oxigênio no meio, né? Produtos não pasteurizados, nesse caso, podem resultar em maior teor alcoólico, porque as leveduras podem continuar trabalhando ali na embalagem final, convertendo açúcar em etanol, e aqui já não tem tanta disponibilidade de oxigênio para fazer a conversão do etanol em ácido acético. Ou seja, é um processo relativamente complicado, com vários desafios técnicos, e o nosso conceito envolve o uso exatamente de 2 cepas que nós acabamos de apresentar, a NIR e o Harvest LB1, tá? Através de culturas puras, fazendo um processo bem reprodutível, né, com culturas puras e conhecidas, com dosagens conhecidas, com concentrações que garantem o perfil de fermentação e o perfil sensorial o mais constante possível, lote após lote. Outro dado interessante é que se produz uma bebida refrescante, frutada, porém baseada em ácido lático, né? Que tem uma acidez mais suave, menos agressiva, menos pungente e mais estável, mais duradoura que a acidez proveniente do ácido acético tradicional da kombucha. Então, dá para produzir em condições industriais, sem produção de etanol, com total rastreabilidade do processo e resultando em quantidade infinitas de combinações, aí, dependendo das bases de chá e das fontes de açúcares que a gente quer usar, né? Então, o processo, no nosso conceito, envolve a transformação do açúcar em ácido lático pelo Lactobacillus plantarum, pelo Harvest, e a produção de sabores e aromas da fermentação, principalmente ésteres frutados, a partir da Pichia cluiveri, que é a NIR, tá? E aí nós patenteamos um conceito chamado SCIB, que é uma combinação simbiótica de bactérias e leveduras identificadas, isoladas,
né? Em vez do SCOBY, que é a colônia de bactérias e leveduras que mal dá para determinar. Não há necessidade de oxigenação e não há produção de etanol. Então, dá para fazer a fermentação em tanques fechados, né, aumentando bastante aí a segurança alimentar, do ponto de vista microbiológico também, e dimensionado para volumes industriais, né, em grandes tanques, em grandes fermentadores fechados. O processo é também muito mais rápido do que uma kombucha tradicional, leva aí de 2 a 5 dias. Se a fonte de açúcares contiver monossacarídeos como glucose e frutose, pode haver uma produção limitada de álcool aí, mas sempre menor do que 0,5%, classificando aí a kombucha ou chá fermentado, no caso, como sem álcool. Aqui também é um protocolo que nós desenvolvemos e usamos, baseado em 3 fontes aí de açúcares, ou açúcares puros, tipicamente a sacarose, né, o açúcar cristal, açúcar da cana, ou moço cervejeiro, né, malte, baseado em malte de cevada, ou sucos de frutas, como a gente mencionou, ou combinações entre essas 3. Tá? Sucos fermentados é outra aplicação bastante interessante. Então, por exemplo, tomar um suco de beterraba ou de cenoura é muito bom, mas é muito ruim também, né? Então, o nosso conceito torna o que é bom ter um sabor ainda melhor. Então, aqui, a NIR, a levedura NIR, vai produzir os sabores frutados dos ésteres e tióis. O Harvest vai dar aquela acidez baseada em ácido lático, aquele frescor, aquela refrescância. Há um efeito também de bioproteção, então esses sucos podem durar mais com esse efeito de bioproteção, porque nós estamos inoculando culturas puras que vão se desenvolver naquele meio e vão impedir o crescimento de outros micro-organismos indesejáveis ao moço, ao meio, né? Através de contaminações cruzadas. Reduz também o teor de açúcares, né, através da conversão em ácido lático e não em etanol. Então, aqui nós temos um estudo de caso, fizemos recentemente alguns protótipos de sucos de beterraba na Dinamarca, onde está a sede da nossa empresa. A beterraba tem altos teores de proteínas, minerais, vitaminas, né, esses pigmentos aí são bastante benéficos à saúde também. Os carboidratos fermentáveis são principalmente sacarose, que não é metabolizado pela NIR e é convertido pela Harvest em ácido lático. Mas, assim como outros vegetais, a beterraba tem um pH alto e uma acidez baixa. E um grande desafio técnico é essa presença de compostos chamados geosmina, que são esses terpenos aqui, alcoólicos, que conferem esse sabor e odor característico de terra, né, para produtos como beterraba, cenoura, etc. Então, por que fermentar sucos vegetais? Né? Exatamente para remover ou, pelo menos, mascarar compostos organolépticos indesejáveis, como a geosmina, melhorando a experiência sensorial desse tipo de bebida e estendendo a validade, em função desse efeito de bioproteção. Tá? E aqui, assim como a gente faz em chás fermentados, para sucos vegetais, nós usamos também uma combinação da NIR, da Pichia cluiveri, para produzir sabores e aromas, e do Harvest LB1, Lactobacillus plantarum, para melhorar a estabilidade e o frescor, né? Através de rápida acidificação, propriedades bioprotetoras, o pH cai rapidamente para baixo de 4,5, podendo atingir até 3,5, ou um pouco menos que isso. Alguns atributos sensoriais, como o azedinho, o frescor, iogurte, amanteigado, lático, ou frutados, aqui da parte da NIR, frutados, banana, cereja, frutas tropicais, mascarando off-flavors. Aqui também colocamos um protocolo de produção de sucos de beterraba. A gente vê o perfil aqui de acidificação, que é bastante rápido, cai aí de 6,1 para algo entre 3,5 em menos de 2 dias de fermentação, uma coisa bastante interessante. E uma estocagem refrigerada, a gente está falando de 3 meses de validade para um suco desse. Em resumo, nossas soluções Smart Bev, né, abrangem essas aplicações atuais, né? Cerveja sem álcool e zero álcool,
usando puramente NIR, a levedura, ou cervejas com baixo teor alcoólico, inoculando NIR em combinação com a Saccharomyces cervejeira. Esses 3 tipos, ou 3 classes aqui de cerveja de sour beer, sem álcool e zero álcool, usando NIR com a Harvest, com baixo teor alcoólico, usando NIR, Harvest e a Saccharomyces, ou uma cerveja sour tradicional com álcool, 4, 6, 5% de álcool, usando Harvest para acidificação e a Saccharomyces para fermentação. Chás fermentados sem álcool e sucos fermentados de vegetais e frutas sem álcool, a gente usa a combinação da NIR com a Harvest. E tem mais coisas surgindo, né? Em termos de novas culturas, novos processos, novas embalagens, tem mais aí vindo para o mercado nos próximos anos. Algumas mensagens-chave para concluir, né? A Chr. Hansen é uma empresa global de biociência, inovando através dessa plataforma, extensa plataforma microbiana, extenso conhecimento de fermentação, desenvolvendo bebidas fermentadas com esse alto perfil organoléptico, valor agregado, processos robustos, com ou sem álcool, e estamos à disposição para colaborar aí no desenvolvimento conjunto de novas bebidas fermentadas, porque é um mundo de possibilidades praticamente ilimitadas, né, nessas aplicações. Saúde a todos, grato pela atenção. Aqui estão meus dados de contato, meu celular, meu e-mail. Fiquem à vontade para me ligar ou para me mandar um e-mail. Se quiserem discutir cada uma dessas aplicações com mais detalhes, se quiserem fazer testes, estamos toda à disposição aí para dar o suporte técnico e comercial aí necessários ao desenvolvimento. Parabéns, Ricardo. Ótima apresentação, bem esclarecedora. É bom saber que utilizar o melhor das bactérias boas vai ajudar muitos fabricantes a obter resultados mais eficientes, né? Exatamente esse o objetivo, certo? Ricardo, nós temos algumas perguntas aqui. Vou passar para o Carlos direto para a gente já começar com as perguntas, pode ser? Pode ser. Obrigado, Sandra. Imagina, eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Oi, Ricardo, tudo bem com você? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Um abraço para você. Ricardo, falando sobre a linha de sem álcool, eu tenho aqui uma pergunta do Cláudio, da Kairos. Ele fala o seguinte: qual o perfil que a levedura NIR traz para a cerveja? E qual a densidade máxima do mosto para que ela consiga trabalhar? Boa pergunta. Tipicamente, nós começamos com um mosto com extrato original entre 5 e 7 plato. Tipicamente, tá? Que é praticamente metade de uma cerveja regular aí com álcool, né? Ou também podemos fazer um mosto mais concentrado e diluir depois, de tal modo que o álcool final fique abaixo de 0,5% em volume. Tá? O perfil, Cláudio, é baseado em ésteres frutados, frutas tropicais, principalmente banana, maçã, abacaxi, maracujá. Aí tem uma série de perfis. A gente pode, dependendo muito do processo, da temperatura de fermentação, da oxigenação ou não. Tá? Mas esse é o perfil mais típico, assim, mas a gente pode modular isso aí também, tá? Outra coisa aqui, ó, o Homero, ele dá os parabéns para você aí pela palestra e muito prazer em rever você. E no caso da cerveja sem álcool, ele pergunta: a mesma pode ser recolhida e reutilizada? A levedura, no caso, né? Aí depois ele corrige. Ótima pergunta. O conceito é para uso único, tá? Então, ele vem nesse formato congelado, a gente descongela, sem propagação nenhuma, sem reativação ou hidratação, a gente injeta direto, inocula direto no fermentador e normalmente a gente não recupera, tá? O Roberto dá os parabéns para você e diz que você dessa área é o mestre. Bem, deixa eu fazer uma pergunta também aqui. No caso das craft beer,
Essa levedura possibilita a entrada delas nesse mercado de sem álcool, então, Ricardo, é isso? Possibilita. Atualmente, nós temos uma limitação da embalagem, né? Porque esse 1 quilo é suficiente para inocular um tanque de entre 250 e 500 hectos, ou 25 mil e 50 mil litros, que é a produção quase que mensal, total de uma cervejaria artesanal, em média, né? Mas nós estamos desenvolvendo aí embalagens menores justamente para atender melhor esse segmento do mercado. E quando você descongela isso, você tem que usar toda. O conceito inicial, por exemplo, vamos dizer, 1 quilo que vem na bolsa para 500 hectolitros de mosto, né, para inocular 500 hectolitros. Então, a gente descongelaria e usaria. Se o volume for um múltiplo de 500, a gente usa 1, 2, 3 bolsas, ou seja, uma bolsa para cada 500 hectolitros. Para volumes menores, a gente teria que pesar, que é o que a gente tem feito aí em alguns testes, onde o tanque não tem 500 litros, ou o tamanho do teste não vai ser de 500 hectolitros, quer dizer, né, 50 mil litros, né? Então, a gente descongela e pesa. Após o descongelamento, nós podemos manter a bolsa em geladeira, em refrigeração normal, por até 3 dias, e usar em outros tanques, para inocular outros tanques, ajustando um pouco a dosagem, em relação à dosagem normalmente recomendada para o momento em que a levedura acabou de ser descongelada. Então, precisamos ter essa embalagem menor aí, Ricardo. Temos sim. Estamos trabalhando nisso aí. Deixa eu te perguntar, o Álvaro Nogueira, da Petrópolis, dá os parabéns, excelente apresentação. A Ana Lúcia Lourenço, também brilhante apresentação, em especial a solução proposta para a produção de kombucha. Imagino o potencial de crescimento. Sucesso. Muito obrigado a todos. Nesse caso da kombucha, Ricardo, é porque a gente não tem esse tipo de bebida numa escala maior já no Brasil. Você acha que isso é questão de tempo? Eu acho que é questão de tempo, tem esses desafios técnicos, né, de produção que a gente mencionou aí, a questão da escala, a questão de oxigenação. Então, tudo isso aí dificulta a produção da kombucha em escala industrial, tá? Com o nosso conceito de leveduras altamente puras e altamente concentradas, né, com bilhões de células por grama de cultura, a gente espera resolver esse problema aí de escala e possibilitar a fermentação em tanques fechados, sem necessidade de oxigenação. Essa vai ser uma grande melhoria aí para o processo industrial. Ok, Ricardo. Isso daqui tiver... Bom, essa... E aí para a gente fechar, quais as 3 bebidas do futuro para você? Cerveja, chá e suco. Estou brincando. Eu amo cerveja, sou cervejeiro, tanto profissional como degustador e como consumidor, né? Mas é bem o que a Annelise falou na palestra anterior, né? Excelente, aliás. Muito essa característica de bebidas funcionais, bebidas visando bem-estar, naturais, saudáveis, principalmente da questão de saudabilidade. A bebida sem álcool, né, em geral, por exemplo, cerveja sem álcool já não é nenhuma tendência para o médio prazo ou para o longo prazo, é uma tendência atual, é o segmento que mais cresce no mercado cervejeiro global e inclusive as grandes cervejarias, a AB InBev, a Heineken, estão apostando muito forte com lançamentos globais de várias opções aí de cerveja sem álcool, zero álcool. Então, isso aí eu vejo como uma tendência já em curso e cada vez mais forte, né? A questão de sustentabilidade também é muito forte. Então, tem tudo isso aí a ver com saúde, sustentabilidade, menor consumo de álcool, são grandes tendências no mercado de bebidas em geral. Legal, Ricardo. Já estamos com mais um cervejeiro aí na espera. Então, vamos... Eu queria agradecer você. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. O programa tem sido ótimo e contem com a gente aí para discussões e qualquer tipo de apoio, tá? Obrigado, Ricardo. Parabéns, Ricardo, e mais uma vez obrigado pela Christian Hansen pela participação no evento. Nós que agradecemos. Um grande abraço.
Outro. Tchau, tchau.